Ora, hoje é dia de consultório, não médico, mas jurídico, igualmente importante. Vamos falar sobre os direitos e deveres de um fiador. Será que posso deixar de ser fiador? Perguntar-se a alguém. Ou o que devo fazer em caso de ter de assumir uma dívida pela qual fiquei responsável? Estas são apenas algumas questões que vamos ver esclarecidas com o solicitador Rafael Parreira. Se tiver alguma dúvida, ligue 910-106-359 ou, se preferir, deixe a sua questão no Instagram da Nossa Tarde. Boa tarde, Rafael, e bem-vindo à Nossa Tarde. Muito obrigada por estar connosco. Bom, isto é um tema que dá pano para mangas. E de que maneira? E de que maneira? A vocês a dar muitos problemas, a Sim. quem assina um papelinho a achar que está só a ajudar ou um filho, ou um vizinho, ou um amigo, ou um familiar e acha que, bem, eu vou assinar aqui porque senão o banco não lhe dá empréstimo e pode estar a meter-se numa grande complicação. Sim, sem dúvida. O que é sem isto de dúvida. ser fiador? O fiador é uma figura de garantia de obrigações. Basicamente, temos três partes: um credor, um devedor principal e um fiador, que aquilo que vai dizer ao credor é: caso este devedor não tenha condições para pagar, eu assumo esta obrigação. E assumo com o seu património pessoal. É isto que faz um fiador, é uma garantia pessoal de uma obrigação. Certo. Agora, antigamente, quando as pessoas não apresentavam, e infelizmente hoje em dia, pelos motivos que todos conhecemos, muitas vezes também não apresentam, as condições que o banco acha que são condições de segurança para emprestar dinheiro para a compra de uma casa, enfim, os jovens muitas vezes apelavam e pediam aos pais para entrarem como fiadores para ajudar. Hoje em dia já nem sequer é preciso comprar uma casa. Há arrendamentos que exigem fiador. Sim, na verdade, a fiança pode acontecer em qualquer relação em que exista um direito de crédito, qualquer uma. Pessoal, sim, carro. perfeitamente. Imagino, a Tânia empresta-me dinheiro, pode perfeitamente pedir Não que eu lhe contes apresente um comigo, fiador. Rafael, desculpe lá. Eu estava a tentar, mas pronto, a seguir falo com o Jorge, pode ser que ao menos ele me alugue um quarto, Exato, não é mal. um quarto. Arrende um quarto. E no caso de arrendar um quarto, fica também esta dica para o Jorge, se calhar para incluir aí o fiador na música, Exato. porque efetivamente é cada vez mais frequente e está relacionado com a subida do mercado imobiliário. E também é possível existir um fiador no contrato de arrendamento e o objetivo é garantir que, caso o arrendatário não cumpra com o pagamento das rendas e outros custos que esteja obrigado, o fiador assume essa obrigação. Então, e se o fiador não tiver? Se o fiador não tiver, é exatamente o mesmo raciocínio que se o arrendatário não tiver. Eventualmente, chegamos à fase da ação executiva, pode encerrar por falta de bens para pagar a dívida e, numa situação limite, pode até conduzir à insolvência do fiador. Ou seja, muita atenção Sem quando dúvida. se diz que sim a ser-se fiador de algum Sem dúvida. empréstimo, seja ele qual for. Sim, 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 Bom, sim. há deveres e direitos de um fiador. O fiador é obrigado a assumir a dívida na totalidade? Sim, ele é obrigado a assumir a dívida na totalidade. Pode ser acordado entre as partes que apenas se responsabiliza até um determinado valor, mas a regra geral é que assume a dívida na totalidade, não apenas numa parte. Por exemplo, apesar de existir o devedor principal e o fiador não assume responsabilidade apenas por metade. É por toda a dívida, caso o devedor não pague. Ou seja, imaginemos que eu sou fiadora de alguém cuja casa custou 100 mil euros. A pessoa deixa de pagar o empréstimo à casa. Eu vou ter que pagar o empréstimo mensal que essa pessoa deixou de pagar ou tenho que pagar os 100 mil euros? Vai ter que pagar os 100 mil euros por uma razão. Ah, filhos, desculpa lá. Não. Por uma razão, é que quando a pessoa deixa de pagar, aquilo que vai acontecer é que o banco vai resolver o contrato de crédito, vai terminá-lo e deixa de dever 2 ou 3 prestações e passa a dever o valor total. Ok. E aí entra também o fiador, exatamente para o mesmo valor. Muito bem. Vamos então à próxima questão. Nós já temos chamadas em espera, mas estas são Ok, questões claro. pertinentes. Em caso de incumprimento, o que fazer? Em caso de incumprimento, o primeiro raciocínio tem de ser sempre contactar o credor. Sempre. Porque não há aqui outra forma de gerir a posição do fiador que não seja como se fosse um devedor principal. O que é que deve fazer um devedor quando está numa situação de incumprimento? Negociar com o credor. E o fiador é exatamente o mesmo raciocínio. Está numa situação de incumprimento, tem que tentar negociar algo que permita estabilizar, nomeadamente um acordo de pagamento para colocar fim à situação de incumprimento. Mas nada obriga depois o primeiro devedor a pagar o que quer que seja ao fiador. Sim. Quando o fiador assume a responsabilidade perante o credor, portanto, neste exemplo, vamos imaginar, eu vou tentar novamente. Eu comprei uma casa, a Tânia foi minha fiadora. Pronto, esta 100 vez mil euros. Vamos imaginar que a Tânia pagou ao banco os 100 mil euros e o que é que acontece aqui? A minha nova credora é a Tânia. Portanto, a Tânia ocupa a posição do banco. Certo. E pode, inclusive, intentar uma ação em tribunal para cobrar todo o valor como se fosse o banco. Substitui-se ao banco. Certo. Vamos à próxima questão. Em caso de incumprimento do devedor do empréstimo, portanto, seu, Rafael, Sim. porque já me pediu dinheiro, já chega, o fiador, que sou eu, tenho direito ao imóvel?
Se tem direito ao imóvel, pode vir a ter, não tem automaticamente direito ao imóvel, tem o direito a pedir o valor que gastou junto do credor ao devedor. O que é que vai acontecer? Vai hipotecar, vai penhorar os seus bens para conseguir fazer face à dívida e eventualmente pode ficar com um bem dele. Ou então, se a Tânia pagou uma dívida que era minha, eu posso dizer assim: Tânia, eu tenho aqui esta casa, estou a dever-lhe 100.000 euros, eu entrego-lhe esta casa para fazer face a essa dívida. Ok. Mas não tem um direito a ficar com a casa. Não é porque pagou aquela dívida que a casa passa a ser sua. Sim, muito bem. Próxima questão. O fiador pode deixar de ser responsável pela dívida? É porque deve-se haver muita gente que quer saltar do barco fora ali. Sim. E quanto mais extensa a obrigação, maior. Nos créditos à habitação, facilmente temos aqui um fiador durante 30 anos. Pode deixar de ser fiador, mas apenas com a negociação com o credor. Esta é a situação mais difícil de conseguir, porque vamos ver, um credor que tem a vantagem de poder cobrar a 2 pessoas vai aceitar cobrar apenas a uma. Mas isto é possível. Porquê? Porque o devedor tem a oportunidade de substituir o fiador, portanto, deixar de ser aquela pessoa fiadora e passar a ser outra, ou até deixar de ser aquela pessoa a fiador e apresentar uma outra garantia. Por exemplo, uma outra casa, em vez de ser uma garantia pessoal, é aquilo que chamamos uma garantia real. Neste caso, uma hipoteca sobre uma casa. Muito bem. Vamos à última questão. Fiador, analista, avalista, aliás. Qual é a diferença entre um fiador e um avalista? Ok. Primeira diferença. O avalista está associado sempre a títulos de crédito, letras e livranças, e é muito frequente na vida empresarial. Portanto, os gerentes e administradores das empresas, é muito comum que quando a empresa contrai um empréstimo, assumam a responsabilidade pessoal por essa dívida através do aval. Principal diferença entre a fiança e o aval. No aval, a responsabilidade é sempre solidária. Ou seja, o avalista, neste caso, não pode dizer primeiro pedem tudo à empresa e depois pedem-me a mim, porque ele é obrigado a responder como principal devedor, como, neste caso, a par da empresa. Na fiança é diferente, porque na fiança existe, por regra, um direito que é o direito à execução prévia. É o direito a esgotar todos os bens do devedor principal antes de virem aos meus bens. E o que é uma livrança? A livrança é um título de crédito, portanto é um título de crédito bancário que normalmente se assina para fazer face a um eventual incumprimento. Se eu não pagar o crédito, neste caso se a empresa não pagar o crédito, vai fazer face com uma livrança. Muito bem. Acho que ficamos todos mais ou menos esclarecidos. Ainda assim, quando se fala deste assunto, há muitas dúvidas e há muitas pessoas que, sendo fiadoras, metem-se em grandes complicações, efetivamente, e viram as vidas dos avessos por terem tido boa vontade. Tenho aqui agora o Fernando Sousa ao telefone, que nos diga do Seixal. Muito boa tarde, Fernando. Muito boa tarde. Boa tarde. Pode colocar a sua questão ao Rafael. A minha questão é o seguinte. Eu fui fiador do meu filho e o meu filho começou a incumprir com aquilo que tinha estipulado com o banco e eu, como fiador, ninguém me disse nada, nem o meu filho, nem ninguém. E de forma que, mais tarde, muito mais tarde, sei que a casa dele foi vendida a um grupo, um grupo de uma empresa que ficou com a casa. Eu não tive conhecimento disso. Mais tarde recebi uma carta da Caixa de Depósitos para me apresentar, porque o meu filho já não tinha casa, ele não tinha meios de pagamento e eu teria que pagar a totalidade daquilo que ele ficou a dever. E essa totalidade são 77.800 e não sei quantos euros. E pronto, eu juridicamente não percebo nada. E então disseram que não tinha qualquer hipótese de subsídio, seja o que for. Eu sou reformado, a mulher também, vivemos de uma reforma e temos que pagar exatamente 400 euros durante 42 anos, que é o tempo do contrato. Ora, se eu tenho 73 anos nesta altura, estou a pagar há 3, ainda tenho mais 39 anos para pagar. Eu não sei se é justo ou não, porque eu nem sequer tive a oportunidade de fazer seja o que for. Fui confrontado com uma situação que estava completamente, já estava tudo acertado com o banco e com o outro grupo. Eles combinaram tudo e não lhe disseram nada.
Olha, Fernando, então vamos ouvir aqui o que o Rafael tem para dizer, para ver se tentamos perceber esta situação, que é, obviamente, quer dizer, se cumprir tudo até ao fim, e Deus lhe dê saúde para estar cá, passaria os 100 anos ainda a pagar a dívida do seu filho. Se tem mais de 70 e tem 39 pela frente, é só fazer as contas. Vamos ouvir aqui, então, o Rafael. Certo. Fernando, olá, boa tarde. Eu creio que provavelmente aquilo que terá acontecido aqui foi que o seu filho entregou a casa ao banco como forma de cumprir, muito provavelmente, ou que uma outra empresa terá comprado o crédito, neste caso a Caixa Geral de Depósitos. E a verdade é que o Fernando aqui, enquanto fiador, é responsável por aquilo que for o remanescente entre o valor da casa e o valor total da dívida. Eu não sei concretamente se o seu filho terá sido alvo de uma ação executiva ou não. Creio que não, neste caso, pela descrição que me fez. Agora, o que aconteceu aqui foi isto mesmo. Portanto, o seu filho entregou a casa ao banco. Com essa entrega da casa, ainda assim, existiu um valor em dívida, esses tais 70 e poucos mil euros, e o Fernando é fiador e, enquanto fiador, é mesmo responsável por esse valor. Agora, temos que ter aqui em consciência que, se de facto não tiver bens para fazer face a essa dívida, a sua responsabilidade vai ficar limitada àquilo que pode pagar. Infelizmente, Fernando, eu não lhe posso dizer outra coisa que não, enquanto fiador, é mesmo responsável pelo valor remanescente. Agora, Fernando, atenção, estamos aqui a falar num cenário, apesar de tudo, muito hipotético, não há aqui uma análise de documentos, não há uma análise cuidada, e por isso aconselho vivamente a obter uma assessoria jurídica mais personalizada, alguém que o consiga aconselhar de forma mais adequada, especificamente sobre o seu caso. Eu agradeço as tuas palavras e os seus esclarecimentos. Só que há uma situação que eu quero desculpar. Há uma situação. Já não me estou, não é? Está assim, Fernando, diga. Então, é o seguinte: então, se eu amanhã fechar os olhos, a dívida fica paga? Eu tenho uma hipoteca à minha casa, porque eu tenho uma casa, e hipotecaram-me a minha casa até que eu consiga pagar tudo. Sim, Fernando. Muito provavelmente a sua casa estará penhorada e não hipotecada. Se está hipotecada, está relacionada com... uma penhora, até já uma Pronto. E possivelmente essa penhora até já terá sido convertida na hipoteca, porque há esse plano de pagamentos. Agora, equacione, esperemos que demore muitos anos, Fernando, que faleça com 140 anos. E aquilo que acontece, porventura, era muito bom e esperamos que aconteça. Se o Fernando falecer e a dívida ainda não tiver sido paga na íntegra, essa dívida vai acompanhar a herança, não passa diretamente para os herdeiros, fica ali na massa da herança como um passivo. Certo. Okay? Ou seja, vai voltar para o seu filho. Indiretamente. A dívida que era dele. Indiretamente. Olha, Fernando, muito obrigada. Obrigada. E espero que viva com saúde e que tenha saúde para poder pagar esses 400 euros. Que, na verdade, pense sempre numa coisa... A saúde já não é muito derivada à idade. E depois a preocupação é enorme. Bem sei. Isso também ajuda a que a saúde não seja muito. Eu sei, mas olha, durma sempre descansada a pensar que essa dívida foi um ato de amor da sua parte para com o seu filho. E, portanto, a responsabilidade não é sua. Um grande beijinho e muito obrigada, está bem? Olha, muito obrigado pela sua atenção. E eu vejo o vosso programa todos os dias e fico muito grato por me ajudar. Tão querido, muito obrigada. Fico muito grata também por tê-lo desse lado. Obrigada. Muito Vou boa tarde. agora falar com Lucinda Cerqueira, que nos liga de Rio Tinto. Muito boa tarde. Boa tarde, menina Tânia e o seu convidado. Boa tarde, força. Menina Tânia, o meu problema é este. É para o menino Rafael, porque eu aqui sou só intermediária. Está bem. Está bem, eu vou falar para o doutor. É assim, eu tenho 70 anos, o meu marido vai fazer 70. O meu marido foi reformado aos 66. Aos 66. Tinha a reforma dele a perto de 900 euros. Nós fomos fiadores de uma pessoa que comprou uma casa, tanto eu como ele. Na minha reforma ninguém mexeu, porque é uma reforma muito pequenina. A do meu marido, tiraram-lhe 300 euros por mês. Nem sabemos onde é que para essa pessoa. O que é que nós devemos fazer? Isto já vai para há 5 anos. Que o meu marido lhe tiraram da reforma 300 euros. E viemos a saber que foi de sermos fiadores desta pessoa. Nós nem sabemos onde é que essa pessoa para. E o meu marido continua todos os meses a tirar-lhe aquele dinheiro da reforma dele. Dona Lucinda. É isso, doutor, que eu tenho para dizer. Claro. Dona Lucinda, olha, em primeiro lugar, lamento que estejam a passar por essa situação. Infelizmente é uma situação mais comum do que pensa.
E é exatamente a mesma situação que eu partilhava ainda há pouco com o Sr. Fernando. Infelizmente, vocês são responsáveis, porque assumindo essa fiança, aquilo que vocês estão a dizer ao credor é que caso o devedor principal não pague, nomeadamente porque ninguém sabe onde ele está, vocês assumem a obrigação. No caso da Lucinda, tendo em conta o valor da sua pensão, não é possível... É pequena, não é possível penhorar. No caso do seu marido, a situação é diferente porque a pensão permite ali uma penhorabilidade parcial e, portanto, é essa a razão para a penhora. Claro que existe aqui uma possibilidade de negociar com o credor e tentar travar a situação de penhora e passá-la para um acordo de pagamentos. Agora, esse acordo de pagamentos provavelmente vai ficar muito próximo do valor da penhora mensal e, na vossa vida prática, eventualmente não compensará esse acordo. Mas, mais uma vez, Lucinda, atenção, temos que analisar a situação em concreto, até porque vocês podem beneficiar, eventualmente, desse direito à execução prévia e aquilo que vocês terão que dizer ao credor é podem tocar nos nossos bens, mas só depois de esgotarem todos os bens do devedor principal. Não sei se é o caso, portanto, analisem bem a vossa situação. Nós nem sabemos onde é que ele mora, onde é que ele está. Correto. Dona Lucinda, e porquê é que assinaram o ser fiadores? Filha, é assim, olha, o meu marido tinha uma imobiliária e eles não tinham fiadores e o meu marido atravessou-se e eu atravessei-me com ele e o meu marido mal foi reformado. Passados uns meses começaram-lhe a descontar, nós viemos a saber que era de uma dívida de nós termos sido fiadores. Até hoje nunca mais soubemos de ninguém. E vão pagar até quando? Até quando? Olha, se calhar quando eu morrer. Eu tenho 70, não vou durar muitos anos, que já vou. Com essa energia toda, vai. Alcinda, vai. E vai pagar. Essa ainda vai pagar outra. Estou a brincar. Só estou a tentar tornar este assunto mais leve. Muito obrigada por ter ligado, está bem? Obrigada, menina Tânia, o teu convidado. Obrigada. Boa tarde. Um beijinho para si. Vamos a mais uma chamada. Rosa Cardoso, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Muito obrigada, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Vou ser rápida, por sei que já sou a última. A minha questão é, eu estou num processo idêntico ao do que as pessoas falaram, aliás, diferente, sou avalista, foi pior ainda, pelos vistos, já percebi. Ando há 10 anos a fazer as voltas com o processo e são várias pessoas envolvidas neste processo. Neste momento tenho penhoras de tudo e mais alguma coisa, não é? E há outras pessoas penhoradas. O problema, não sabemos nada uns dos outros, não conseguimos conversar uns com os outros, não vale a pena aprofundar a questão. A minha questão é esta. Como é que eu posso saber em quanto, afinal de contas, já vai, ou quanto é que foi já batido na dívida? Porque neste momento, para saber em que posição tudo isto está, não tenho mais, ou tenho que ter sempre um advogado neste processo, sempre a pagar o advogado, não é? Que depois é complicado, ou eu não tenho acesso direto a consultar, por exemplo, um processo que deve ter milhares de páginas para saber, afinal de contas, quanto tempo vão andar nisto. Realmente. Há alguma possibilidade de saber? Não há, tem que ser. Como? É que eu não percebo, sinceramente. Vamos ouvir o Rafael, Rosa, está bem? Está bem. Rosa, olha, pela descrição que me fez aqui do assunto, fico com a sensação de que são vários fiadores e, portanto, a Rosa eventualmente... São vários, não são? Era uma empresa, foram vários avalistas, entre os cônjuges também. Okay. Acabou o meu marido por estar envolvido, não tinha nada a ver com a empresa. Ok. Mas como era meu cônjuge, ele assinou. Os outros, por acaso, foram mais espertos, os cônjuges não assinaram. Correto. Não tinha a mesma sabedoria. Rosa, eu digo isto porquê? Porque, na verdade, a obrigação de cada um de vocês, enquanto avalistas, não se fica pela vossa cota parte. Ou seja, imaginando que são 10, vocês não têm que pagar 1/10 cada um. Na verdade, o credor pode pedir o valor total a qualquer um de vocês. Só não pode receber vezes 10, isso é que não pode. Agora, mas como é que eu sei que vou estar a receber vezes 10? Essa é a minha grande questão. Claro. Não confio neste momento nas pessoas. Agentes de execução, para mim, são o pior que há. Não diga isso. Não diga mal dos meus colegas, que isso até parece mal. Olha, na verdade, é precisamente o agente de execução que deve contactar, porque é o profissional que vai conseguir ajudar. O agente de execução defendeu sempre, nunca fez o seu papel, que é ser mediador. Defendeu sempre o credor. Olha, Rosa... E quando fala comigo, é sempre para pedir dinheiro, não é para discutir mais nada. Está Rosa, a ver? Respondendo também compreendo a Rosa. Claro, Rafael, compreendo perfeitamente. Rosa! Compreendo perfeitamente.
Rosa, a verdade é que não existe nenhuma plataforma onde consiga Pois. consultar esse valor, não, infelizmente isso não existe. Só pode mesmo consultar o processo e vai ter que o consultar várias vezes, porque, como sabe, estes valores estão constantemente a atualizar por todas as razões e mais algumas. Mas eu tentei consultar por via daquele portal com o meu número de contribuinte, tentei consultar os processos em meu nome e não consegui lá chegar. Não, Está a ver? difícil. Consegue normalmente saber isso através do portal das finanças quando são dívidas fiscais, mas aqui não é o mas caso, são. não é? Não, Aqui não, são é dívidas banco. particulares. É banco. Por isso, É banco. Rosa, não há outra forma senão mesmo consultar o processo e, se não conseguir diretamente com o agente de execução, pode sempre pedir ao juiz do processo. Há sempre essa possibilidade. Eu, de pedir pessoalmente, direto consulta. posso me dirigir aos juízes Pode, de claro que processo? sim, claro que sim. Deve fazer-se representar, não lhe vou dizer o contrário, acho que sim, que se deve fazer ok. representar para saber o que procurar, não é? Porque se não Exatamente. souber o que procurar, certamente não vai encontrar aquilo que quer. Ok, pois... Mas olha, também foi tão óbvio e tão direto ao assunto connosco que eu acho que o juiz também vai perceber. Meu querido, quanto é que eu tenho de pagar e durante quanto tempo, já que no fundo isto é tudo uma coisa muito obscura e portanto também, olha, eu ouvi isto pela primeira É um vez. emaranhado, isto é kafkiano. É. É kafkiano. Completamente, vamos fazer uma novela disso. Rosa, Exato. boa Então sorte, vá, um grande obrigado. beijinho para si e obrigada por ter Obrigado. ligado, está Obrigado, bem? Rosa. Obrigado. Rafael, gostei muito de o receber. Obrigado. Foi muito Espero bom que volte estar mais aqui. vezes. Tem Claro que imenso sim. sentido de humor, é super prático, Obrigado. super direto e portanto acho que Muito ficámos obrigado. todos bastante mais esclarecidos sobre Claro este que sim. assunto. Muito obrigado. Obrigada Obrigado, por ter Tânia. vindo, um grande aplauso também. E já sabe, muito cuidado quando lhe pedem para ser fiador de um empréstimo, seja o empréstimo qual for e de quem for.